Você já parou para pensar no que as pessoas tentam levar dentro de suas malas quando viajam de avião? Pode parecer absurdo, mas os agentes de segurança dos aeroportos ao redor do mundo já se depararam com algumas das coisas mais bizarras que você possa imaginar, desde itens proibidos até verdadeiras cenas dignas de um filme de ação. Prepare-se, porque hoje eu vou te mostrar as 10 coisas mais loucas encontradas pela segurança do aeroporto. E olha, a última da lista é simplesmente inacreditável. 10. Uma múmia antiga. Isso mesmo, você não ouviu errado. Em um aeroporto no Egito, os seguranças ficaram em choque ao encontrarem uma múmia dentro da mala de um passageiro. O sujeito simplesmente tentou contrabandear um pedaço da história, escondendo o artefato dentro de sua bagagem. Claro, ele não foi muito longe. O tráfico de antiguidades é ilegal e, além de perder a múmia, ele ainda teve que prestar contas à polícia. Os agentes de segurança perceberam algo estranho ao passar a mala pelo raio-x e, ao abrirem, descobriram partes de um corpo mumificado, cuidadosamente enrolado em tecido antigo. O passageiro alegou que havia comprado o artefato em um mercado local sem saber de sua importância histórica, mas as autoridades não acreditaram na história. Especialistas foram chamados ao local para examinar a múmia, que foi identificada como pertencente a um período milenar. O governo egípcio reforçou que o tráfico de antiguidades é um crime grave, pois compromete o patrimônio cultural do país. O suspeito foi levado para interrogatório e pode enfrentar uma pena severa. O caso reacendeu debates sobre a necessidade de maior fiscalização para evitar o comércio ilegal de relíquias históricas. Muitos acreditam que colecionadores e compradores internacionais incentivam esse tipo de crime, alimentando um mercado negro lucrativo. A múmia foi encaminhada a um museu para análise e possível restauração. Enquanto isso, o viajante ficará aguardando julgamento. 9. Uma máscara de gás e um sabre de luz. Imagine o susto dos seguranças ao verem pelo raio-x um objeto alongado e afiado junto com algo que parecia um equipamento de guerra química. Na verdade, o passageiro era apenas um fã de Star Wars que viajava para um evento de cosplay. Apesar de inofensivo, ele teve que explicar muito bem sua escolha peculiar de acessórios antes de ser liberado. Os agentes de segurança inicialmente entraram em alerta, temendo que se tratasse de um perigo real. O sabre de luz, embora fosse apenas um item de colecionador, apareceu como uma possível arma na tela do raio-x. Já a máscara de gás, que fazia parte do traje inspirado em um personagem do universo Star Wars, levantou ainda mais suspeitas. O passageiro foi levado para uma inspeção detalhada, onde teve que demonstrar que os itens eram inofensivos. Após algumas perguntas e olhares curiosos dos seguranças, ele até ligou o sabre de luz para mostrar que era apenas um brinquedo iluminado. No fim, todos riram da situação e alguns agentes até pediram para tirar fotos com o fã de cosplay. Ele foi autorizado a seguir viagem, mas com a recomendação de despachar itens chamativos na bagagem para evitar confusões futuras. O incidente gerou comentários divertidos entre os passageiros, que testemunharam a cena curiosa. Apesar do susto, o fã encarou tudo com bom humor e seguiu para o evento sem maiores problemas. Uma centena de tarântulas. Se você tem medo de aranhas, se prepare. No aeroporto de Schiphol, na Holanda, um casal foi flagrado tentando transportar mais de 100 tarântulas vivas dentro da bagagem. O plano? Contrabandear os bichos para vendê-los no mercado negro de animais exóticos. Felizmente, os agentes impediram essa loucura e os aracnídeos foram entregues às autoridades ambientais. Os oficiais do aeroporto desconfiaram da bagagem ao notarem pequenos movimentos estranhos dentro da mala. Quando abriram, ficaram horrorizados ao encontrar dezenas de potes e sacos plásticos repletos de tarântulas de diferentes tamanhos e espécies. Algumas estavam soltas, tornando a inspeção ainda mais tensa. O casal alegou que eram apenas colecionadores apaixonados por aracnídeos, mas as autoridades rapidamente identificaram o esquema de tráfico ilegal. Muitas das aranhas eram raras e protegidas por leis ambientais. Os agentes ambientais foram acionados para cuidar dos animais, garantindo que fossem levados a um local seguro. O casal, por outro lado, enfrentou detenção imediata e pode ser processado por crimes contra a fauna.
O caso gerou grande repercussão na mídia, reacendendo discussões sobre o comércio ilegal de animais silvestres. Especialistas alertaram sobre os riscos desse tipo de prática, tanto para a biodiversidade quanto para os próprios passageiros. Afinal, ninguém gostaria de ter uma centena de tarântulas escapando durante um voo. Pet, uma espada medieval. O que você faria se encontrasse um verdadeiro guerreiro medieval tentando embarcar com sua espada? Pois foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. Um homem tentou embarcar com uma espada de mais de 1 metro de comprimento, alegando que era apenas uma lembrança comprada em uma feira renascentista. Infelizmente para ele, a segurança do aeroporto não achou muita graça e confiscou a peça. Os agentes do aeroporto ficaram surpresos ao ver a imensa lâmina surgir na tela do raio-x e imediatamente chamaram o passageiro para uma inspeção. O homem, vestido com uma camiseta estampada com brasões medievais, explicou que era um grande entusiasta da Idade Média e que a espada era apenas um souvenir. No entanto, regras de segurança aérea são rígidas e objetos cortantes desse porte são proibidos na bagagem de mão. O passageiro até tentou argumentar que a espada estava embainhada e bem protegida, mas não teve sucesso. Como alternativa, ofereceram a ele a opção de despachar o item como carga especial. Infelizmente, por conta do tempo curto para o embarque, ele acabou tendo que deixar a peça para trás. A espada foi confiscada e encaminhada para as autoridades, que decidiram seu destino. Apesar da frustração, o homem levou a situação com bom humor, prometendo comprar outra na próxima feira medieval. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, com muitos comparando o viajante a um cavaleiro moderno tentando embarcar para uma cruzada, uma granada desativada. Se tem uma coisa que os seguranças não querem ver no raio-x de um aeroporto é um explosivo, mas um passageiro pensou que seria uma ótima ideia levar uma granada de lembrança para casa. O problema, ninguém sabia se ela estava realmente desativada. O aeroporto foi evacuado, equipes especializadas foram acionadas e, no fim das contas, o sujeito ganhou uma passagem só de ida para a sala de interrogatório. O caos começou assim que os agentes de segurança identificaram a forma inconfundível do artefato na tela do raio-x. Imediatamente, os protocolos de emergência foram acionados. Áreas do aeroporto foram isoladas, voos sofreram atrasos e uma equipe antibombas foi chamada para analisar a granada. O passageiro, um turista despreocupado, alegou que havia comprado o objeto em uma feira de antiguidades sem imaginar que causaria tanta confusão. Enquanto os especialistas examinavam a granada, os seguranças mantiveram o homem sob custódia, tentando entender por que alguém levaria um item assim para um aeroporto. Após longos minutos de tensão, foi confirmado que a granada realmente estava desativada e não representava perigo. No entanto, o passageiro não saiu ileso. Além de perder sua lembrança de guerra, ele recebeu uma multa pesada e foi incluído em uma lista de passageiros a serem monitorados em futuras viagens. O episódio serviu como um alerta para outros turistas sobre o que não levar na bagagem. Afinal, algumas lembranças podem acabar transformando um simples embarque em um pesadelo logístico. 5. Um pacote cheio de caveiras humanas. Acredite se quiser, mas um passageiro tentou embarcar com um pacote cheio de caveiras humanas. Ele alegou que eram apenas materiais de estudo para pesquisas arqueológicas, mas sem nenhuma documentação para comprovar, ele acabou virando caso de polícia. Os agentes de segurança ficaram chocados ao ver várias formas cranianas na tela do raio-x e imediatamente isolaram a bagagem. Quando abriram o pacote, encontraram várias caveiras humanas, algumas aparentemente muito antigas. O passageiro, um homem nervoso, tentou explicar que era professor e que os ossos eram apenas materiais de estudo, mas sem documentos oficiais para comprovar a origem, sua justificativa não convenceu. As autoridades chamaram especialistas forenses para analisar os crânios e determinar se eram autênticos e de onde poderiam ter vindo. Enquanto isso, o passageiro foi levado para interrogatório e teve seu voo cancelado. O caso gerou grande repercussão e logo surgiu a suspeita de que as caveiras poderiam ter sido traficadas ilegalmente, alimentando o mercado negro de restos mortais históricos. Se comprovado o crime, o homem poderia enfrentar sérias penalidades por violação de leis de preservação arqueológica. As investigações seguiram para determinar a procedência dos crânios, enquanto o passageiro esperava ansiosamente por respostas e por um bom advogado. 4. Uma mala cheia de dinheiro falso.
Em um aeroporto na Ásia, os agentes encontraram uma mala recheada de notas falsas, tão bem feitas que quase enganaram até os especialistas. O passageiro, obviamente, estava envolvido com falsificação de dinheiro e acabou preso. A suspeita começou quando os agentes notaram o peso incomum da bagagem durante a inspeção de rotina. Ao passá-la pelo raio-x, viram que a mala estava abarrotada de maços de dinheiro. No primeiro momento, pensaram que se tratava de um caso de transporte ilegal de grandes quantias, mas ao examinarem as cédulas, perceberam algo estranho. As notas eram incrivelmente realistas, com marcas d'água e detalhes quase perfeitos, mas pequenos erros denunciavam a falsificação. O passageiro tentou alegar que não sabia de nada, mas as evidências falavam por si. A polícia foi acionada imediatamente e uma investigação mais ampla começou para descobrir se ele fazia parte de uma quadrilha de falsificadores. Além da prisão, o suspeito pode enfrentar anos de detenção por tentativa de circulação de moeda falsa. O caso chamou a atenção das autoridades financeiras, que alertaram sobre a sofisticação crescente das falsificações. Enquanto isso, a mala cheia de dinheiro falso virou prova de um crime que não daria lucro algum ao seu dono. 3. Um bebê dentro de uma mala. Agora a coisa fica ainda mais absurda. Em um aeroporto nos Emirados Árabes, um casal tentou embarcar escondendo seu próprio filho dentro da mala. A intenção era driblar as regras de imigração, já que o bebê não tinha documentação. Mas, obviamente, eles foram descobertos e presos por colocar a criança em risco. De uma tigresa bebê dopada. Isso aconteceu na Tailândia. Um homem tentou levar uma filhote de tigre sedado dentro da mala entre brinquedos de pelúcia para tentar despistar os seguranças. O destino do animal? Ser vendido ilegalmente como bicho de estimação. Felizmente, a tentativa foi frustrada e a tigresa foi resgatada. Ah, e antes de sair, tem mais um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo. Corre lá e confere porque eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.